Eu tenho inúmeras críticas ao Boulos. Mas, infelizmente, e eu falo isso, infelizmente ele é muito produtivo, tá? Porque o Boulos, ele faz um monte de... Ele é muito produtivo nas coisas ruins da esquerda. O que é ruim, tá? Boulos critica Tabata após vídeo sobre projetos aprovados na Câmara. Vamos ver. Desce aí um pouquinho. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, reagiu na segunda-feira a um vídeo da Tabata sobre a produção legislativa. Tem o vídeo? Vamos assistir o vídeo? Eu não sei se tem um vídeo. Vai sobe lá, então vamos ver as aspas, né? Vamos ver o que ela falou, o que ele falou. Porque às vezes faz sentido, às vezes não. Na publicação, Tabata comparou o número de projetos transformados em lei entre os 5 deputados federais mais votados na última eleição. A lista tem Nicolas, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, tá? Desce um pouquinho. No vídeo, Tabata afirma que deputados entre os mais votados tiveram produção legislativa limitada quando considerados projetos que viram lei. Na comparação feita pela deputada, Boulos aparece em patamar semelhante aos demais nomes citados. Isso aqui não é normal, gente. Não pode ser. São milhões de brasileiros que deram seu voto de confiança e que estão recebendo migalhas em retorno. Ela afirmou que, pelos mesmos critérios, soma 32 projetos aprovados e transformados em lei. No vídeo também defendeu que eleitores acompanhem a atuação parlamentar antes de escolher candidatos à Câmara. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de ver a resposta do Boulos. Projetos de lei transformados em lei é um critério objetivo para se avaliar desempenho do deputado? É. Inclusive, o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, é um cara excepcional nesse sentido, porque ele aprovou projetos que têm impacto real. Né? Não é o dia do não sei o que lá. Que, se não me engano, o Eduardo Bolsonaro tem um projeto que é tipo assim, o dia da água, um negócio assim, né? Sei lá, esse tipo de coisa, né? O fato é que esse é um dos critérios. Existem vários outros critérios que tem que estar na conta. Por exemplo, presença, por exemplo, relatórios. Por exemplo, quantas vezes esse deputado, que às vezes ele está fora do governo, ele está ferrado para aprovar o projeto, ele conseguiu fazer oposição e travar projeto ruim. Por exemplo, eu tive, acho que foram 4 projetos de lei aprovados, eu nem lembro. Eu tive 4 projetos de lei aprovados, um deles ia virar lei, que era o da minha entrada, vocês lembram? Um outro virou lei, que é o do Performance Bond, né? E depois o Senado travou. E teve um outro que virou lei, qualquer era mesmo, nem eu lembro mais, cara, de tanta coisa que a gente fez lá. Só que mais do que isso, tá? Mais do que isso, eu travei projetos importantíssimos para o estado de São Paulo, né? E isso conta também. Não sei se vocês sabem, eu fui responsável por travar o projeto do Campos Machado de proibir Pix em São Paulo. Você sabia disso? Sabia que o Campos Machado tentou proibir o Pix no estado de São Paulo. Não sei se você tá ligado nisso, né? Eu fui lá travar isso daí. O aumento dos fiscais de renda, aumento de salário, aumento de penduricário para os caras, contrato de publicidade da Leste, são inúmeros os projetos que a gente travou. Tá? Ao passo que, às vezes tem deputados que aprovam um monte de projetos, principalmente quando eles entram como correlator, lembrei de um projeto que eu aprovei, autorização de compra de vacina pelo estado de São Paulo, que virou lei, inclusive. Muitos deputados que são amigos da base, né, ou são do alto clero da Casa Legislativa, eles entram em coautoria de vários projetos, tá? Para o cara falar, eu aprovei um monte de projeto. Aí você vai ver, primeiro que os projetos não são dele, segundo que os projetos que ele aprova não tem nenhum impacto na vida real. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro que tinha um deputado, e isso aqui é uma sensibilidade que você tem que ter. Eu vou mostrar um negócio aqui para você. Tinha um deputado, isso aqui é aquele tipo de recorte que vai dar merda. Foda-se, eu vou falar mesmo assim. Tinha um deputado chamado, acho que era Rafael Silva o nome dele. Ele era um deputado cego. E a causa dele era a causa das pessoas cegas. Aí ele apresentou um projeto que obrigava todos os restaurantes de São Paulo terem cardápio em braille. Esse projeto não fazia o menor sentido. Primeiro porque a população cega de São Paulo era extremamente baixa. Segundo que a população cega que lia em braille era ainda menor. Eu lembro que era algo no seguinte sentido, tipo assim, menos de 1% da população era cega, e desses menos de 1% que eram cegos, menos de 10% liam em braille. Era um negócio muito minúsculo que ia causar um impacto financeiro horroroso. Você imagina, cara, você tem um restaurantezinho de almoço, você tem que ficar atualizando o preço toda hora em braille. Isso, cara, você tem que contratar alguém que manja disso. Ia ser um transtorno. Bom, esse projeto era horroroso. Eu jamais votaria a favor. Aí entenda isso daqui, que agora você vai entender. Nós conversamos com o governo e o governo falou o seguinte: a gente jamais vai sancionar esse projeto. Se esse projeto passar, o governo vai vetar, porque não tem como isso funcionar, é impossível isso funcionar. Estamos alinhados com isso? Estamos alinhados com isso. Aí fomos lá para falar com o deputado. Deputado, é o seguinte,
O governo vai vetar. O que o deputado falou? E isso é normal. Deixa eu aprovar o projeto, porque todo mundo aqui vai aprovar pelo menos um projeto por ano. Deixa o meu ser esse, tá? Beleza, eu conto a minha vitória pro meu público e o governo veta, eu vou fazer o quê? E beleza, ok, todo mundo aceitou. Teve um líder que não aceitou, que foi o Daniel José do Novo. Não, eu não posso aceitar, não posso aceitar. Por quê? É óbvio que você vai votar contra o projeto. Só que você não. Só o líder pode pedir verificação nominal. Só que você não pede verificação nominal nesse projeto. Porque se você pedir, ele não tem voto pra passar. Aí você cria uma rusga com o cara, numa briga que você não precisa arrumar. Você não precisa arrumar briga com o Rafael. Porque se arruma briga com o Rafael, o cara não vai adiantar nada. Ele vai só ter o transtorno de chamar os deputados vão votar e depois o governo vai vetar da mesma forma. É o mesmo resultado. Não arruma briga com o cara. Aí o Daniel José foi lá e não. Eu não lembro agora se foi exatamente essa briga, tá? Mas ele foi lá e pediu verificação. O que aconteceu? Os deputados pegaram uma birra tão grande do Daniel que o Daniel nunca aprovou nenhum projeto. E o Daniel era um excelente deputado. Não, do Daniel a gente não vai aprovar o projeto. E eu tentei tanto, cara. Não, tanto que no final das contas, o Daniel tentou aprovar um projeto, eu não lembro agora o que era, alguma coisa de educação. Falou, já que eu não tô conseguindo, eu vou chamar o Barros Munhoz para ser meu coautor. Aí ele chamou o Barros Munhoz, pôs o Barros Munhoz de coautor e nem com o Barros Munhoz, que era um veião do centrão lá da Lesp, nem com o Barros Munhoz de coautor, ele conseguiu aprovar o projeto dele. Por que eu estou mostrando isso para você? Quando você é deputado, você tem que entender esses pragmatismos da política. Então, peraí, cada um vai aprovar um projeto por ano aqui, é um combinado. Então, beleza, o dele é esse projeto merda? Tudo bem, cara, o governo vai vetar, vamos aprovar, o governo veta. Ele não cumpre o combinado. Quem não cumpriu o combinado também? Janaína Pascoal, que foi a derrubada do meu veto da lei de minha entrada. Hoje, presta atenção, todas as vezes que você pagar o dobro, porque não sei se você sabe, a inteira na verdade é o dobro, tá? Não é o valor da inteira. A inteira é o dobro. E a meia? A meia é metade do dobro. É isso, tá? Ponha isso na tua cabeça. O preço das coisas é metade do que você paga quando você paga inteira. Você paga hoje o dobro do valor, tá? Sabe por quê? Porque a Janaína Pascoal não cumpriu o combinado de, na época, derrubar o meu veto, né? A sanção ao veto do governo, né? Da lei que acabava com uma entrada em São Paulo. Então, é muito difícil você fazer política ou com corrupto, um cara que só tá afim de dinheiro, ou com pessoas que são quadradas e não entendem como combinar as coisas. Entendeu? Então por que eu tô falando isso? Quando a Tabata Amaral faz um vídeo desse, é aquela meia verdade. É verdade que um deputado produtivo, ele tem que ter projeto de lei, ele tem que aprovar o projeto, é óbvio que sim, mas isso é um dos critérios. Dada a minha resposta, vamos ver o que o Boulos falou, porque isso é outra coisa, tá? Eu tenho inúmeras críticas ao Boulos, mas infelizmente, eu falo isso, infelizmente ele é muito produtivo, tá? Porque o Boulos, ele faz um monte de... Ele é muito produtivo nas coisas ruins da esquerda. O que é ruim, tá? Põe na tela aí. Acabou o seguinte. Tutu, mas hoje todo mundo tem acesso à meia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não tenho acesso à meia. Eu sou doador de sangue. Eu sou doador de... Como é o nome? De medula. Tem um chip da Vivo? Tenho. Então você tem acesso Não, à meia? cara, quando eu vou no cinema não tem lá Vivo Meia. Tem. Não tem. Eu já procurei várias vezes. Cinemark, você Será- vai lá... Será que é porque... Será que é porque o meu é em nome de empresa? Não sei. É coletivo da empresa? Pode ser. Não sei, eu não tenho. Tá? Eu sou o otário que paga inteira. E outra coisa, o meia vivo não é meia. Às vezes, por exemplo, sei lá, tem um negócio que é R$500. Você vai num show, cara, R$500. Tipo assim, a meia viva é 410. Não, eu tô falando de cinema. Tudo nesse Eu exemplo. não frequento Mas shows. mesmo no cinema. Mas Tipo, você vai comprar um ingresso. Tá caro o ingresso hoje, sei lá, 50 pau, acho que é o ingresso de cinema. Você vai pagar menos, sei lá, você não paga 25. Você paga, sei lá, 32. Ou então você paga, tipo assim, ó, você paga 40 e ganha uma pipoquinha. É tipo uma parada assim, né? O que é um absurdo. Eu acho um absurdo completo. É um absurdo brasileiro. É a coisa burra brasileira, né? Enfim, vamos lá. Ela afirmou, Boulos respondeu no seu perfil do X, alguém que lamentável a comparação feita por alguém do campo progressista e defendeu sua atuação como deputado federal. Restou a lei das cozinhas solidárias. Teria vergonha se tivesse votado a favor da reforma da Previdência de Bolsonaro ou se fosse autor de uma lei que criminaliza as críticas ao genocídio de Israel na faixa de Gaza. Disse. Aí eles ficam lá brigando na esquerda, né? Desce aí um pouquinho. Tá, então beleza.